Sejam muito bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago. E eu sou a Rafa, e é uma alegria para nós estarmos aqui com vocês, lendo o Evangelho de Lucas e fazendo essa jornada de 24 dias até o Natal. Sim, hoje te convidamos a refletir conosco sobre o Evangelho de Lucas, capítulos 7 e 8. Hoje, dia 8 de dezembro, então estamos na leitura do capítulo 8 e queremos refletir sobre como a fé muda todas as coisas. Uma fé que é simples, que é sincera, que crê naquilo que Deus pode e deseja fazer nas nossas vidas e nas nossas famílias, né, Rafa? Sim, então ao longo de quando nós vemos todos esses testemunhos, essas histórias sobre Jesus curando pessoas, pessoas se relacionando com Jesus, nós vemos que tem muita fé. As pessoas reconhecendo quem Jesus era. Isso é muito importante na nossa família. Nós mesmos temos muitos testemunhos daquilo que Deus faz em nossas vidas através da fé. A fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver, mas é quando nós temos essa certeza de que Deus está nos ajudando e Deus é conosco, né, meu amor? Nós te convidamos a colocar a sua fé em Jesus, crer que Deus tem dias melhores para você e para a sua família. É assim que eu, a Rafa e nossa família temos vivido já há tantos anos desfrutando da bênção de Deus, porque nós escolhemos que a fé seria um dos valores centrais da nossa casa, na nossa família. E hoje queremos ler com vocês um trechinho de Lucas 7, do verso 1 ao verso 10, quando mostra Jesus curando o servo de um centurião. Esse texto que também está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, aqui em Lucas 7, diz assim: Espírito Santo, pedimos-te entendimento e revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade ao redor do Mar da Galileia, onde Jesus por muito tempo viveu, tinha ali seus familiares, seus amigos e exerceu boa parte do seu ministério. Ali em Cafarnaum estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os seus amigos dizerem: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o seu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aqui, quando Jesus menciona Israel, ele está falando do povo escolhido por Deus, os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, que foram chamados por Deus para constituir uma família através da qual Deus abençoaria todas as famílias ou todos os povos da terra pela salvação em Jesus. Então nós estamos nos preparando para celebrarmos o Natal, por isso te convidamos nesses 24 dias, desde o início de dezembro até a véspera de Natal, a lermos conosco apenas um capítulo por dia do Evangelho de Lucas, e assim, quando chegarmos em 24 de dezembro, teremos concluído a leitura de todo esse Evangelho que foi escrito de uma forma bem organizada e detalhada pelo médico Lucas para nos ajudar a fortalecer a nossa fé com fatos que foram comprovados historicamente e assim nós podemos desfrutar de mais fé e também aprender o que Deus tem para as nossas famílias. E Jesus diz que nem em Israel, um povo chamado por Deus, um povo instruído pela palavra de Deus, um povo comprometido em viver as promessas de Deus e trazer a sua bênção sobre todos os povos, Jesus não tinha visto uma pessoa que tivesse a fé como a daquele centurião. Nós vemos também em Atos capítulo 10, quando o apóstolo Pedro, após levarem a mensagem do evangelho aos judeus, ele é enviado pelo Senhor à casa de um centurião romano também. Em Atos 10 nos mostra o primeiro gentio, uma pessoa não cristã, não judia,
que recebeu o evangelho. E esse centurião impressionou Jesus com a sua fé. Nós vemos aqui que a fé das pessoas chama a atenção de Jesus, não é, Rafa? Sim. Deus responde à nossa fé, por mais simples, por mais sincera que ela seja. Sim. E esse centurião mostrou que ele falou que ele sabia que não era a presença física de Jesus, mas a autoridade que havia através de Jesus para curar doenças. E ele estava ali confiando que bastava uma palavra de Jesus e o servo dele seria curado. E isso aconteceu. E eu gostaria também, no capítulo 8, nós temos outra história de fé. Talvez hoje você precise, diante de Deus, colocar fé numa situação, seja uma cura física, como nós vamos ler aqui essas duas situações de fé numa cura física. Talvez você está precisando de fé para uma situação de provisão, que você tem passado dificuldade com suas finanças ou dificuldade em algo que você sabe que não tem mais recurso. Muitas vezes a nossa fé, nós aplicamos essa fé genuína, essa fé pura quando nós vemos que não há mais recursos, não tem quem te ajude, não tem quem você recorrer, não tem como uma solução vir, mas essa solução só pode vir de Deus. E nós colocamos essa fé, falando, Senhor, nada mais nós podemos fazer, não há mais recursos nessa terra. Até se haja, não estão acessíveis, mas o Senhor, basta uma palavra do Senhor e nós sabemos que essa situação pode se mudar. Então, o nosso desejo seria que fosse algo mágico, não é uma mágica, mas sim é fé, é confiança em Deus, que Ele tem o melhor e Ele pode todas as coisas, como nós já também aqui conversamos sobre isso. Então, se nós formos lá para o finalzinho do capítulo 8... Eu estou aqui com a minha Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, no versículo 40, começa a contar essa história. Eu vou um pouquinho mais a partir do 43, que diz: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Então, essa mulher, Jesus estava passando, se você está lendo o capítulo, você vai ver, ele estava indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. E essa mulher, quando ela viu Jesus, ele viu, ali está a minha oportunidade. E ela toca no manto de Jesus. Sim. E Jesus, no verso 45, diz: Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então Jesus sabia que aquela mulher com tamanha fé, quando tocou no manto dele, saiu o poder. Ele percebeu que saiu essa virtude dele de curar. E aí, então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Então, aquela fé tamanha daquela mulher que já não tinha, fala que por muitos anos ela estava tentando ser curada daquela hemorragia e ao ver Jesus ela falou: Ele é aquele que tem essa resposta, Ele é aquele que pode me curar. Então hoje nós queremos trazer para vocês o que é aquilo na sua vida que você sabe que só Jesus pode fazer. Existem momentos que são tão difíceis na nossa vida que a gente pensa que talvez um familiar, uma pessoa possa nos ajudar, mas tem momentos que basta uma palavra de Deus e tudo vai se mudar. E eu estava comentando com o Thiago, quando nós estávamos lendo esses textos, que eu lembrei de uma situação que aconteceu quando nós estávamos em Dallas, na época que a gente estava fazendo o nosso seminário bíblico. Estávamos na escola bíblica lá em Dallas. E no último ano faltava uma semana para eu me formar. E a gente precisava de pagar o final da minha conta, fala School Bill, que é a conta da escola, né? A minha parcela, minha última parcela da escola, e nós não tínhamos aquele recurso. E nós compartilhamos, com pessoas, porque muitas vezes nós que vivemos uma vida missionária, pessoas nos ajudam, enviam ofertas para nós compartilhamos nossa necessidade e nada tinha acontecido. E aquilo eu estava na minha aula, fazendo uma aula até de aconselhamento, eu lembro que era em cima do escritório de finanças, lá na nossa escola bíblica. E eu tava lá, assim, angustiada, pensando, falei, nossa, Senhor, está na minha última semana de aula,
E para formar, para participar dessa formatura, eu preciso estar com esse balance, que é a quantidade de dinheiro que é pelo ano escolar todo pago, e eu não estou com esse ano todo pago, como que é? E eu escutei do fundo do meu coração algo que Deus fala com a gente de diversas formas, e muitas vezes ele coloca como se fosse um pensamento ou uma percepção dentro de nós de algo. E aí, nesse mesmo momento, veio essa percepção dentro do meu coração, como se fosse uma voz lá no fundinho da minha mente falando: vá assim que acabar a aula, vai lá no escritório de finanças. Eu ia só descer as escadas, porque essa aula era em cima. Quando descer, coloque as suas mãos e declara: a minha conta está paga em nome de Jesus. Parecia doideira, parecia algo assim, o que a Rafa tá fazendo? As pessoas ali têm fé, as pessoas muitas vezes precisam da ajuda, estão passando pela mesma dificuldade, mas foi um direcionamento que Deus deu para mim naquele momento. Então acabou a aula, eu fui descer, eu falei assim: eu não vou ter vergonha, eu vou fazer esse ato de fé. Porque muitas vezes Deus pede atos de fé para cada um de nós. E nós não temos que ter vergonha ou sentir que é inapropriado, porque se há uma direção de Deus, na Bíblia tem várias histórias que aparentemente são inapropriadas, mas se é uma direção de Deus, se é uma palavra de Deus, nós não podemos deixar de receber a bênção por causa disso. E eu fiz. Eu fui lá, desci, eu até conto, né, para as pessoas, às vezes, quando eu dou esse testemunho, eu falo, eu fui, e eu até avisei para a moça da janelinha, que é uma janela, assim, das finanças, né, eu avisei para ela, falei assim: eu vou fazer aqui um ato que Deus pediu para mim, mas não se importa, eu tô só declarando. E ali eu fui, desci, diante daquela janela, eu falei: a minha conta está paga em nome de Jesus. E, gente, foi algo assim que só Deus pode fazer. Eu fui embora e depois de umas 2 horas, a moça do escritório de finanças falou assim: Rafa... Ela me ligou e falou pra mim: Rafa, uma igreja pagou a sua conta inteira. Aí nisso eu entrei lá na minha conta na internet, era o nome de uma igreja que eu nunca tinha ouvido falar. E aí nós fomos lá nessa igreja para agradecer o pastor pela bênção, pela oferta que ele deu. E o pastor comentando com a gente, falou assim: eu tava a manhã inteira tentando pegar algum número. Eles abençoaram 7 alunos, de ter números de inscrição de alunos que precisavam de ajuda. E só depois de meio-dia, que era quando a minha aula acabou, meio-dia, que o escritório me atendeu e me passou a lista com alguns números de alunos. E aí nós demos o testemunho do que eu fiz, também falamos sobre esse ato de fé que eu fiz, e eu vi assim que foi Deus respondendo a minha oração e mostrando também para mim. Quando nós fomos falar com esse pastor, nós somos os únicos que fomos até lá falar com ele, porque nós gostaríamos muito de demonstrar a nossa gratidão, porque a gente nem tinha ouvido falar dessa igreja, era uma igreja pequena, né, relativamente Sim. bem pequena, e a gente deu esse testemunho que foi nesse momento. Então Deus confirmou e mostrou: minha filha, aquele momento que você deu esse ato de fé, ele já estava cuidando, ele já tinha colocado no coração dessa congregação, dessa pequena igreja que levantou um tanto de dinheiro para abençoar os alunos do CFNI, que é o Christ for the Nations, onde a gente estudou. E depois confirmou que naquele momento que eu estava fazendo o ato, foi no momento que ele conseguiu os números. Então, Deus seja louvado, e eu quero que, com esse testemunho, só para mostrar que não existe nada que é grandioso, era algo grande pra gente, parecia impossível. Não há nada pequeno ou grandioso demais que Deus não possa vir e tocar. Então, assim como nós vimos essas situações de cura física, se você precisa hoje de uma cura física, e situações de provisão financeira que Deus também pode fazer sobre as nossas vidas, nós convidamos a você a orar conosco e colocar fé, e colocar diante de Deus: Senhor, eu sei, basta uma palavra do Senhor, e essa situação, não uma mágica, mas com fé, essa situação, eu sei que o Senhor pode cuidar, em nome de Jesus. Amém. Sim, Jesus responde à fé das pessoas, uma fé que surge dessa convicção no nosso coração, como a Rafa disse, e a pessoa não se importa com uma vergonha que possa passar, ou principalmente com o que as demais pessoas vão pensar. Não é a fé de uma pessoa que está querendo buscar fazer uma vontade própria, mas é a fé daquele que está buscando a vontade de Deus. Quando a Rafa fala desse momento em que nós chegamos, prestes à formatura dela, eu já havia me formado, e a Rafa fez um semestre a mais, nós não estávamos ali simplesmente pedindo algo para nós mesmos. Nós tínhamos a convicção de que nós estávamos fazendo o que era certo, o que Deus estava colocando diante de nós. E quando chegou esse momento de aperto financeiro, de uma condição que nós não podíamos fazer por nós mesmos, e ninguém ao nosso redor poderia nos ajudar, Deus então trouxe essa provisão extraordinária. Foi verdadeiramente um milagre que nós experimentamos,
comentamos, já compartilhamos isso com várias pessoas que se alegram conosco por essa história, e é a fé que está buscando viver a vontade de Deus, independente do que as pessoas vão pensar, sem medo de passar vergonha ou sem medo de tomar uma atitude de fé. A fé é simplesmente uma atitude de crer no Senhor a partir do nosso coração, mas ela também se manifesta no uso das nossas palavras, em atitudes que nós tomamos e na maneira como nós escolhemos viver para glorificar a Deus. Amém. Então eu e a Rafa queremos orar pela sua vida, como a Rafa disse, independente de qual for a sua necessidade hoje, seja a necessidade de uma cura física, seja a necessidade de uma cura emocional, ou até mesmo libertação espiritual, ou uma provisão, uma porta de trabalho, seja o que você estiver crendo da parte do Senhor hoje, nós queremos orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Vamos orar então? Sim. Pra gente, por favor? Posso orar? Pai, Graças te muito damos, obrigada. meu Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, é o Deus fiel, Pai, que nunca muda, aquele que era, que é e que há de vir. Pai, na tua fidelidade, na certeza de quem o Senhor é, aquele que disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, eu quero com fé, Pai, colocar hoje os pedidos, essas causas impossíveis da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu sei que assim como o Senhor já fez tantas vezes para nossa família, o Senhor também pode fazer para essa família que está aqui unida em oração conosco. Nós não queremos, Pai, que seja algo egoísta, mas nós queremos colocar a nossa fé no poder, na autoridade, na bênção que há, Pai, do Teu nome. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Teu Filho Jesus, que deu a vida em nosso lugar, aquele que perdoa pecado, aquele que pagou o preço de toda a dívida sobre nós, Pai. Então nós queremos em nome de Jesus colocar, seja essa cura que precisa ser realizada, seja a provisão, seja essa libertação, seja esse relacionamento que, Senhor, parece que está no fim, mas o Senhor pode restaurar, seja o que for, Pai. Basta uma palavra do Senhor. Libera a tua palavra sobre essa família. Sim, libera a tua palavra, Pai. Quantas vezes no Evangelho de Lucas nós podemos ver o Senhor curando todos aqueles, libertando aqueles que precisavam de libertação, trazendo paz nos lares, trazendo, Pai, a provisão necessária. Então é isso que eu te peço hoje. Eu oro em concordância com cada pedido de cura, cada pedido, Pai, de libertação, cada pedido de restauração de relacionamentos, tudo aquilo, Pai, a provisão sobre talvez tantas pessoas tiram as suas vidas, Pai, por desespero, por parecer que não há mais solução, e nós pedimos, renova a esperança, renova as forças, traga, Pai, a tua manifestação, a manifestação da tua presença nos lares no dia de hoje. Abençoa cada família, envia os teus anjos, Pai, sobre cada lar, trazendo, ministrando, Pai, sobre a bondade e a fidelidade do Senhor, ainda que esteja difícil, que o teu amor seja sobre esse lar, que a tua presença seja esse lar, Pai, e protege e guarda as nossas vidas, cobre cada uma das nossas famílias com teu sangue, nos fazendo, Pai, protegidos e guardados debaixo das tuas asas, Pai, protegidos, o Senhor que é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Então guarda-nos e protege-nos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu e a Rafa estaremos orando pela sua vida e pela sua família nesse período, especialmente até o Natal, e compartilhamos aqui um endereço de e-mail caso você deseja compartilhar a sua história ou mesmo um simples pedido de oração pessoalmente conosco. Envie um e-mail para info@familiefé.com, info@familiefé.com, e nós estaremos orando pela sua família de forma específica. Além disso, te convidamos a continuar daqui até o Natal, ainda que você esteja iniciando hoje. 8 de dezembro, te convidamos a ler o capítulo 8 de Lucas. Amanhã, dia 9, leia o capítulo 9. Assim, na véspera de Natal, nós estaremos concluindo a leitura desse evangelho inteiro e preparados com os nossos corações e famílias para celebrarmos o Natal, iniciarmos um ano novo cheio da bênção do Senhor sobre as nossas casas. Sim, né? então Deus abençoe muito sua casa, sua família. É um prazer e um privilégio estarmos aqui juntos e vamos continuar, né, juntos em fé, sabendo que Deus tem cuidado de cada um de nós. Sim, nós amamos muito vocês, Deus abençoe a sua família. Um abraço.